São João, capítulo 8, versículos do 31 ao 38. Eu quero te convidar a abrir sua palavra. Enquanto você vai abrindo, eu vou me apresentando, tá certo? Eu me chamo Linda, sou membro da comunidade Adorai, juntamente com meu esposo. Tenho 36 anos, sou casada há 10 anos. Junto com meu esposo, nós tivemos 4 filhos. 2 já devolvemos para Deus e temos 2 princesas que estão em casa porque a mais velha está dodói. Tenho a Rebeca, que vai fazer 5 anos agora em março, e tenho a Isabela, de 1 ano e 7 meses. E é uma alegria para mim estar aqui hoje, né? Como eu falei. Todo mundo já achou a palavra? São João, capítulo 8, versículos do 31 ao 38. Assim nos diz o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus então disse aos judeus que creram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Palavra da salvação. Meus irmãos, essa palavra é muito forte, né? Quando me passaram ela para pregar, sempre eu pergunto: Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar, né, com essa palavra? Porque a palavra de Deus, alguns podem dizer assim: mas já ouvi essa palavra tantas vezes. Mas o Senhor sempre tem uma novidade para nós por meio da sua palavra. E eu queria começar falando sobre o iniciozinho, o primeiro versículo, que diz assim: Jesus então disse aos judeus que creram nele. E mais na frente ele diz assim: nós somos descendentes de Abraão. E o povo judeu é sim descendente de Abraão. O povo judeu é sim descendente de Abraão. Se vocês forem pegar lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 8, o Senhor faz uma aliança com Abraão. E ele diz que dará uma terra e uma descendência numerosa para ele. E Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, e Jacó tem Israel. E de Israel surgem as 12 tribos. E aí, após o falecimento de Salomão, as tribos se dividem em 2 reinos, reino do norte e reino do sul, que é o reino de Judá, que dá origem aos judeus. Então, por isso que eles dizem: nós somos descendência de Abraão. E aí ele diz assim, o Senhor fala: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Meus irmãos, e o que é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. E como eu faço para conhecer essa verdade que é Jesus? Como eu conheço uma pessoa? Me relacionando com ela, não é verdade? Quando a gente começa um relacionamento, né, de namoro, por exemplo, a gente começa a partilhar, a gente começa a conversar, né, para ver se aquela pessoa tem afinidades que realmente fazem com que eu pense num futuro com ela, não é assim? E aí a gente vai adquirindo essa intimidade. Então, para mim conhecer a verdade, eu preciso ser íntimo do Senhor.
E como é que eu faço para ser íntimo do Senhor, se não por meio da oração? Se não em busca dos sacramentos, né? Eu rezo com a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia. Eu tenho tempo para meditar a vida do Senhor por meio da oração, do Santo Terço. Porque muitos acham que é só ficar repetindo Ave Maria, Ave Maria. Não. Você está meditando. Você está meditando a vida do Senhor por meio dos mistérios. Então não tem como eu ter intimidade com Jesus se eu não busco Ele por meio das ferramentas, digamos assim, das pedrinhas que ele me deu, que Ele me concedeu essa graça. Se eu não tenho tempo para adorar, se eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, rezar com ela, como eu vou ter intimidade, como eu vou descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não vou conseguir. Eu estava ainda há pouco lá na capela, os irmãos do Ministério da Intercessão estavam orando por mim, e o Senhor me fazia lembrar do meu caminho aqui na comunidade. Eu partilhava com algumas irmãs que tem muito tempo que eu não prego, né? Estava escondidinha, mas aí quarta-feira recebi uma mensagem do coordenador do Ministério de Pregação. Você aceita pregar no Adoremos depois de amanhã? E aí, como escrava de Nossa Senhora, eu disse, eis-me aqui. Eu quero fazer a vontade de Deus. E eu estava lá na capela, e o Senhor me fazia lembrar desse caminho aqui na comunidade. E quando, muitas vezes, eu fui tomada pelos afazeres, dentro da comunidade, afazeres de fora, os cuidados com a minha família, cuidado do trabalho, e eu fui negligente com a minha oração pessoal. Não tem como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida se eu não orar. Gente, hoje eu digo para vocês, essa miserável aqui, porque Deus sabe os meus pecados, que são muitos. Mas o tempo com a palavra de Deus é inegociável para mim. O meu momento com o Senhor é inegociável. Sabe por quê? Porque senão eu vou dar da minha própria humanidade para minhas filhas. Irei perder a paciência. Não serei a esposa que Deus sonhou que eu fosse. Não serei a filha que Ele sonhou que eu fosse. Membro dessa comunidade. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. E quem se abandona à vontade de Deus é livre. O que pode parecer uma loucura para o mundo, mas para Deus não é. Ontem, quem participou da Santa Missa, né? Fechando o tríduo dos pastorinhos, o Frei profetizou que vinham mais filhos, né? Aí as mulheres tudo se olhando assim, eita, porque nós somos uma comunidade aberta à vida e tem muita criança aqui. E para o mundo isso pode parecer o quê? Uma loucura. Uma loucura. Então, quem se abandona, meus irmãos, à vontade de Deus é verdadeiramente livre. E experimenta uma paz que nada vai preencher. Apenas Ele, o nosso amado. E o Senhor diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E que o escravo não permanece na casa, mas o filho sim. E assim, às vezes a gente, quando fala assim, pecado, principalmente quem é recém-convertido, eu tenho tanta dificuldade de me confessar. Porque a gente pensa assim num pecado, uma coisa assim, né? Matei alguém, roubei, né? Mas esquecemos do pecado do cotidiano. Aquela preguiça, aquela gula. Às vezes a gente está ali no ócio, né? Às vezes chega uma pessoa ali do lado, começa a falar do irmão. Tu viu fulano lá no Adoremos? Passou, nem falou com a gente. Tu viu a roupa de fulano? Aí começa a fofoquinha. O comentário maldoso. E quando a gente para observar, nós estamos sempre pecando. Por isso a necessidade de recorrer sempre ao sacramento da reconciliação. E o Senhor diz, minha palavra não encontra espaço em vós. Porque nós não damos essa abertura do nosso coração. Não damos ao Senhor livre acesso. Quantas vezes nós estamos no Instagram só deslizando o dedinho. E quando você vai ver, passou 20 minutos, meia hora.
1 hora, e você está lá. Vendo vídeo. Perdendo tempo. E eu tenho que postar. Estou na praia. Se quiser postar aqui no Adoremos, pode, viu? Estou no Adoremos, marca lá, CC Adorai. Brincadeira. E tá sempre postando, tá sempre olhando quantas pessoas visualizaram meus stories. Quantos likes eu recebi. Perdendo tempo. Eu não consigo rezar, eu não consigo ler, porque eu não tenho tempo. Mas ali o celular, o WhatsApp, o Instagram, você tem tempo. E eu acabo sendo uma pessoa, às vezes, observem, passe essa experiência, saia de casa, vá no restaurante, no shopping e observem as mesas. Um dia desse eu saí com meu esposo, a gente estava no shopping, ele olhou assim para mim, observe as mesas. Todo mundo. As pessoas não têm mais tempo para conversar. Você vai num consultório médico. Às vezes eu chego aqui, mas só acontece aqui no Adorar, em outras comunidades não. Aí as pessoas estão sentadas aqui, o outro ali. Gente, vamos partilhar com os irmãos. Aconteceu uma situação muito interessante há poucos dias. Meu trabalho exige eu estar sempre mexendo no celular, no notebook. E eu levei minha filha para a ginástica. E eu tinha muitas coisas do trabalho pendente. Aí eu falei, enquanto ela está lá na ginástica, eu vou resolver umas coisas aqui do trabalho. Vou responder umas mensagens e tal. Aí ela começou a correr, o aquecimento. Aí começaram a fazer umas coisas. Aí ela gritou, mamãe, trabalha depois. Me olha. E eu nunca tinha ficado no celular. Eu sempre desconecto os dados móveis e fico prestando atenção na aula dela. Mas nesse dia, como eu estava com coisa atrasada, eu coloquei. E aí quem estava do lado parou assim, olhou. Porque os pais ficam no celular. E aí, gente, eu não estou querendo dizer, vixe, Linda está querendo se amostrar. Não, não é isso. É porque eu já passo tanto tempo no celular por causa do trabalho. E eu vejo nos olhos da minha filha que naquele momento, eu vendo a aula de ginástica, ela se encanta de eu estar prestando atenção. Tanto que teve um dia que a gente treinou um certo movimento em casa, e quando ela conseguiu fazer, ela veio correndo, mamãe, eu consegui. A gente precisa desprender o nosso tempo naquilo que é essencial. Aí as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para ir na capela, minha vida é tão corrida. Eu acredito, meus irmãos, nós vivemos numa loucura. É trabalho, é família, é problemas que aparecem. Como diz minha irmã mais velha, sossego e cristão parece que não andam na mesma frase. É uma batalha por cima de batalha. Mas você precisa focar naquilo que é essencial. E o ano passado, nós na comunidade costumamos fazer uma revisão de vida. Fazer uma cartinha para Jesus. E eu fazendo essa minha revisão de vida, eu percebi que eu estava perdendo muito tempo em redes sociais. Como o meu trabalho envolve o Instagram, né? E aí eu ia olhar um negócio do trabalho, aí via um negócio, aí puxava, né? Eu falei, gente, eu estou perdendo muito tempo com isso. E aí eu fiz um propósito. Eu vou olhar somente o essencial. Somente aquilo que é relacionado ao meu trabalho. E eu vou buscar ler um livro por mês. Porque eu preciso. Nós precisamos. Questão daqui a pouco a gente está, cadê a nossa cabeça? Preciso conhecer, aprender coisas novas, né? E aí minha meta foi essa. E ser livre é isso, meus irmãos. É não ser escravo dos meus desejos, das minhas vontades. Eu tenho que fazer aquilo que vai me saciar o meu espírito, me fazer uma pessoa melhor, uma pessoa que agrade ao Senhor. Eu peço muito a Nossa Senhora a graça de crescer em virtudes que me façam chegar ao céu, porque o nosso objetivo precisa ser esse, chegar lá. Minha filha essa semana perguntou assim para mim, a mais velha, né? Claro que a Sulinha não tem nem 2 anos. Mamãe, quando é que a gente vai morrer? Aí eu peguei, eu não sei. Aí ela parou assim, não, vai demorar. Nós somos jovens.
E eu fiquei pensando assim, a inocência, né? A gente não sabe. A gente não sabe nem o dia, nem a hora. Só o Senhor. E tem até os fios do nosso cabelo contados. Ele sabe. E eu preciso me preparar para esse encontro. E essa questão de ser livre no Senhor é muito interessante, né? O de abrir mão das nossas vontades. Quando uma pessoa quer emagrecer, ela se matricula numa academia, procura um nutricionista, tal, faz todo um esforço, não é verdade? Ela tem um plano para emagrecer. Porque se ela não tiver um plano, ela vai engordando. Gente, quando eu me casei, eu comia tanta besteira. Saía do trabalho, pegava meu esposo no trabalho dele. E aí, a gente vai jantar o quê? Não tinha planejamento nenhum. Vamos no Habib's, vamos no Pittsburgh, não sei o quê. Em um ano, eu engordei 14 quilos. Sem plano, sem projeto. Me deixando levar pelas minhas vontades. Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto para chegar no céu? Deus está nos perguntando hoje. Precisamos. Eu quero chegar no céu. Sim. E aí, vamos fazer o quê? Nosso lugar está lá. Hoje, na minha oração, o Senhor colocava claramente a saudade que Ele tem de nós. E que Ele quer que todos, quando eu digo todos, é todos mesmo. Quem está aqui, quem está lá fora, todos. Ele quer acolher num abraço e dizer, meu filho, seja bem-vindo de volta. Ele nos criou, meus irmãos, Ele nos ama e Ele quer que todos cheguem lá no céu. Mas eu preciso de um plano. Qual é a minha estratégia? Se eu vou fazer uma viagem longa de carro, eu levo o carro para uma revisão, eu programo com as paradas que eu vou fazer, onde eu vou parar para abastecer o carro, onde eu vou parar para ir ao banheiro, onde eu vou parar para dormir, se a viagem for muito, muito longa. A gente faz toda uma estratégia. E para ir para o céu, eu preciso fazer a vontade do Senhor. E como eu descubro a vontade do Senhor, linda? Tendo intimidade com Ele. Ele vai mostrando. Ele vai conduzindo cada passo. Eu podia falar aqui tantos testemunhos, né, Gleciane? Da mão de Deus na minha vida. Tanta coisa que Ele fez. Mas vai ficar para outra oportunidade. Mas o Senhor conduz tudo. Só uma pequena partilha que o Senhor inquietou agora no meu coração. Quando eu fui embora, eu passei 3 anos fora. E o Senhor falou assim, para a gente ir embora mesmo, em oração. E nós vendemos o nosso carro e fomos embora para Brasília. Meu esposo passou no doutorado lá. E quando chegou lá, que saiu o resultado da bolsa, a gente foi contando que o Senhor ia providenciar a bolsa, mas a gente não sabia se ia ter bolsa. 2 doidos. Mas o Senhor prometeu. E Ele cumpriu. Então precisa estar aberta à vontade de Deus. E eu não posso querer ir para o céu sem buscar a santidade. Eu acho que todo mundo acompanhou nos últimos dias a questão do acidente que ocorreu com o Tiba, né? Tiago Camargo, esposo da Deia, que eles são missionários. Ele sofreu um acidente. Alguém aqui não sabe desse acidente? Todo mundo sabe, né? E o que eu achei mais impactante nessa história toda foi a partilha dela. Ela falando que há alguns meses pediu ao Senhor a graça de sofrer aqui na terra para que ela não passasse por toda a purificação no purgatório. Ela queria sofrer aqui porque ela sabe dos pecados dela. Gente, eu achei isso uma maturidade. E ao mesmo tempo uma loucura. E eu partilhava com a irmã minha no domingo. Gente, olha a coragem, a ousadia de falar isso. Quem é que tem essa coragem? Eu não tenho. Chegar para Deus na oração e falar, Senhor, eu quero sofrer em expiação dos meus pecados. Porque a gente não quer sofrer, meus irmãos. Mas a gente sabe que o sofrimento é inerente. E um sofrimento, meus irmãos, vivido em Deus, ele traz sentido e frutos para a nossa salvação. E quando o sofrimento vier, a gente precisa olhar,
Se tirar a cruz, quer dizer, olhar para a cruz do Senhor. Ele sofreu por nós. Sofrimento faz parte, mas nós precisamos dar sentido a esse sofrimento. E quais são as coisas, os pecados que estão impedindo eu viver essa liberdade em Deus? Eu preciso apresentar ao Senhor isso. E que Ele me revele aquele pecadinho de estimação que eu preciso abandonar. Aquilo que está sendo causa de queda para mim. Os judeus creram no Senhor, mas a palavra do Senhor não encontrou espaço no coração. E aí você tem que perguntar hoje, daqui a pouco Jesus vai estar em nosso meio. E você não tenha vergonha. Se você não souber, peça ao Espírito Santo para revelar. Senhor, o que está me afastando de Ti? O que eu ainda preciso abandonar? O que está me impedindo de viver essa liberdade plena? Nós precisamos estar atentos. Deus quer levantar uma geração de santos. E Ele tem nos mostrado isso. Basta olharmos para os altares, né? Os santos que estão se levantando nesse novo tempo. Santa Giana, uma médica, esposa e mãe. O Beato Carlos Acuti, um jovem de 15 anos, que evangelizava por meio das redes sociais. Uma pessoa comum. Às vezes a gente associa a santidade a uma pessoa que está no mosteiro, em constante oração. Mas se Deus nos chama a uma vida, não me entenda mal o que eu vou dizer, mas se Deus nos chama a uma vida secular, digamos assim, você tem o seu trabalho, você não está no mosteiro, você não está isolado do mundo. Deus quer que você seja santo lá. E como nós estamos correspondendo a esse chamado? E assim, já concluindo a minha fala, ele diz assim, no final eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. E lá no versículo 44, se você for ler, está escrito assim: vós tendes por pai o diabo. Vocês vejam, judeus, descendência de Abraão. O Senhor fez uma aliança com esse povo. Concedeu a eles a terra prometida, uma descendência numerosa. Eles são descendência dessa promessa, dessa aliança. Mas com o coração duro, deram abertura. E o Senhor diz claramente, está aqui na palavra: vós tendes por pai o diabo. Meus irmãos, o Senhor nos exorta essa noite para que nós possamos reconhecer nossa filiação. Nós temos um Deus que é nosso Pai, que nos ama e que é a nossa salvação, que é a nossa liberdade. Nós não podemos dar ouvidos para aquele que quer a nossa condenação, para aquele que nos apresenta muitas vezes algo belo, algo bom, prazeroso, mas que não é a verdade de Deus para nós. Não é aquilo que Deus deseja para nós. Quantas vezes o Senhor fechou portas nas nossas vidas? Às vezes um relacionamento que não deu certo, uma oportunidade profissional. E a gente às vezes esbraveja com Deus. Por que, Senhor? Eu estava tanto tempo, eu investi nesse relacionamento, ou eu estava buscando essa melhoria profissional, mas o Senhor vê além. Sempre lá na minha casa, quando a gente tem uma decisão para tomar, eu digo ao Senhor: Senhor, está aqui essa oportunidade, está aqui isso aqui. Que seja
para a felicidade da minha família e a nossa salvação. Se não for para a nossa felicidade, se não for para a nossa salvação, se for para nos afastar de ti, não permita que aconteça. E é assim que nós temos que pedir ao Senhor: leva-me onde a tua graça pode me alcançar. Convido você a já ficando de pé. Se possível, feche os seus olhos. Linda, por que a gente fecha o olho na oração? Para a gente se concentrar melhor, abençoada. Porque são muitas distrações. E o Senhor deseja realizar muito em nosso meio. Vá pedindo ao Senhor a graça de crescer em intimidade com Ele, de ser livre no Espírito, de buscar as coisas do alto. Vá dizendo ao Senhor que você quer o céu, que você quer reencontrar com Ele. Como é lindo ver uma criança que corre ao encontro do pai, da mãe, se joga nos braços. E assim nós, um dia, meus irmãos, iremos correr ao encontro de Deus. E dizer: papai, paizinho, estou aqui. Como é bom estar aqui. Mas para isso, precisamos viver aqui, o hoje. E por que não, meus irmãos, experimentar um pedacinho do céu aqui na terra? Dando frutos. Dê frutos onde o Senhor te plantou. Não tenha medo de dar livre acesso ao Senhor. O Senhor me mostra muitos grilhões caindo. Falsas seguranças. Quantas vezes nós confiamos em nós mesmos, na nossa inteligência, dada por Deus, dom de Deus, no nosso próprio esforço. Deus quer estabelecer essa noite uma parceria conosco. Como é lindo ver um casal já há bastante tempo juntos, 40, 50 anos. Eles se reconhecem pelo olhar. E o Senhor coloca no meu coração que Ele quer ter essa intimidade contigo. De você reconhecer a vontade de Deus. Vai dizendo ao Senhor que você quer. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, ter essa intimidade contigo. Eu quero conhecer a Tua vontade. Eu quero que a Tua verdade me alcance, Senhor. Tire as escamas dos meus olhos, Senhor. Quantas vezes eu acho que algo é bom para mim, mas não é, Senhor. Quantas amizades eu preciso desfazer, meu Deus, que não estão me levando para Ti. Coisas que eu estou vendo, Senhor, às vezes no celular, que não estão me levando para Ti. Me ajuda, Senhor, porque pelas minhas forças eu não consigo romper. Mas o Teu Espírito Santo que habita em mim vai me ajudar, Senhor. Me ajuda, Senhor, a trilhar um caminho de santidade. Me ajuda a ser doce com as palavras, Senhor. Ao exemplo da Virgem Maria. Me ajuda, Senhor, porque eu não posso pelas minhas próprias forças. Vai falando isso para o Senhor. Vai apresentando aquela situação que você não consegue mais, que você está cansado. Você sabe que lhe faz mal, mas não consegue romper com isso.